Segundo aos Coríntios 5:18, os irmãos que encontraram digam amém. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, em vista da leitura destes versículos, que logicamente terminam o capítulo de número 5, eu quero pensar, refletir com os meus irmãos a respeito do seguinte tema: as 4 imagens da salvação no ministério de Paulo. As 4 imagens da salvação no ministério de Paulo. Vai ficar claro em algum momento para nós que no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo fala de pelo menos 4 termos, usa 4 palavras que dizem respeito a aspectos diferentes da salvação. Isso, entre outras coisas, porque Paulo falava no capítulo 5 do seu ministério, demonstram que a preocupação exclusiva do ministério do apóstolo Paulo, por A mais B, como 1 mais 1 é 2, é a salvação, nas suas diferentes manifestações, nos seus diferentes aspectos. Mas antes de analisarmos detalhadamente cada palavra que nós nessa noite chamamos de imagem da salvação utilizada pelo apóstolo Paulo no capítulo de número 5, em primeiro lugar, nós devemos considerar que a salvação que Deus operou em nosso favor não é algo minúsculo, não é algo simplório, não é algo simples, não é algo digno de desprezo. A salvação operada em Cristo por Deus para nós é algo grande, é algo que não consegue ser racionalizado essencialmente, plenamente pelos seres humanos. Não há no mundo quem consiga explicar detalhadamente, totalmente, essencialmente, como funciona, como acontece a salvação na vida dos seres humanos. Nós conseguimos, no máximo, compreender através de algumas evidências, compreender através de alguns sinais que alguém se configura como salvo ou não, mas explicar como a salvação aconteceu, explicar como Deus salvou, explicar como a dinâmica da salvação sucedeu na vida de alguma pessoa, isto é impossível. Nós não conseguimos nem explicar como é que Deus operou a salvação em nós, muito menos conseguimos explicar como Deus operou a salvação na vida das outras pessoas. Isto, entre outras coisas, é explicado pela manifestação da graça de Deus. A Bíblia diz que a manifestação da graça de Deus é multiforme,
Não existe um manual para a manifestação da graça de Deus. Não existe um modelo para a manifestação da graça de Deus. Não existe um roteiro repetido, obedecido desde a eternidade, por assim dizer, para a manifestação da graça de Deus. A graça de Deus se manifesta de tantas formas que nós não conseguimos explicar. Nós não conseguimos decifrar a variedade das maneiras pelas quais a graça salvadora de Deus se manifesta. Tudo isso diz respeito ao fato de que esta obra, a obra redentora, não é uma obra pequena, simples, pouca, medíocre, é uma grande obra. A Bíblia nos orienta a esta realidade. Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 3, registra-se a grandeza da salvação. Entre outras coisas, diz o escritor anônimo de Hebreus o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Em essência, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a salvação é uma obra sobrenatural de Deus. Não há raciocínio humano capaz de explicar totalmente a aplicação, a obra da salvação na vida de absolutamente ninguém, porque além de ser uma grande obra, é uma obra espiritual, é uma obra milagrosa, é uma obra sobrenatural. Mas a Bíblia se utiliza de alguns termos, de algumas palavras para explicar alguns aspectos, para apresentar aos seus leitores algumas características desta grande bênção, desta grande inexplicável obra que é a salvação. Quais são estas palavras? Primeira, quando a Bíblia fala de salvação, entre outras palavras, ela utiliza a palavra redenção. Redenção, na Bíblia Sagrada, faz menção de um aspecto da salvação. A Bíblia, quando vai falar de salvação, em segundo lugar, ela utiliza uma palavra chamada reconciliação. Reconciliação apresenta um dos tantos e misteriosos aspectos da salvação. A Bíblia, quando vai falar de salvação, ela, em terceiro lugar, utiliza a palavra justificação. A palavra justificação representa alguns aspectos da salvação. A Bíblia, em quarto lugar, quando vai falar de salvação, ela utiliza a seguinte palavra: adoção. Quando a Bíblia vai falar de salvação, em quinto lugar, ela utiliza a palavra novo nascimento, que nós costumamos chamar também de regeneração. A Bíblia, quando vai falar do final, do ponto alto da salvação, que está resguardado para aqueles que um dia foram salvos por Jesus, que está nos esperando no horizonte do acontecimento das últimas coisas. A Bíblia fala de salvação com a palavra glorificação. A Bíblia, portanto, em vista da grandeza da obra da salvação, quando vai falar sobre ela,
utiliza a palavra redenção, reconciliação, justificação, adoção, regeneração e glorificação. Se não houvesse essas palavras, nós teríamos muita dificuldade de compreender o que Jesus fez para nos salvar. O que Jesus fez como resultado da obra no Calvário. Nós ficaríamos perdidos, confusos. Estas palavras trazem consigo imagens que explicam a obra da salvação na medida do possível. Por exemplo, quando nós falamos em reconciliação, nós somos lembrados de que os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. Havia entre nós e Deus a impossibilidade de paz, a impossibilidade de proximidade, a impossibilidade de relacionamento. Em outras palavras, eu com Deus estava diferente, nós estávamos brigados, é impossível uma proximidade. Mas Jesus, o mediador entre Deus e os homens, estabeleceu entre nós e Deus a paz. Isto é salvação, isto é reconciliação. Quando a Bíblia fala da salvação utilizando a palavra redenção, nós somos lembrados que redimir era um ato de comprar um escravo no mercado de escravos da época. Quando a palavra diz que em Cristo nós fomos redimidos, não é que nós fomos comprados da mão de Satanás, não é que Jesus negociou as nossas vidas da mão de Satanás. Jesus não tem negócio nenhum com o diabo, não se submeteria a negociação nenhuma com o diabo. Jesus nos comprou, nos libertou, nos tirou dos mercados de escravo, e quem dominava sobre nós era o Senhor chamado pecado. Agora nós somos comprados pelo sangue de Jesus, isto é, redenção. Quando a Bíblia utiliza a palavra regeneração, nós somos lembrados de que nós fomos mortos pelo pecado. Nossa natureza velha é morta para tudo aquilo que é bom, por tudo aquilo que é santo, é espiritual. Então, para nós termos relacionamento com o Deus Santo, essa natureza é impossível para que isto aconteça. É necessário outra natureza, não uma natureza remendada, porque a nossa natureza velha, muito embora remendada, não deixa de ser uma natureza velha. A nossa natureza velha, muito embora com cara de viva, ela continua morta. Mas, pelo milagre do Espírito de Deus, nós fomos novamente nascidos. Temos uma nova natureza que nos possibilita o relacionamento com Deus. Quando nós falamos em justificação, nós somos conduzidos para o tribunal. Quando nós lembramos que a nossa situação diante da lei era de transgressores, portanto, réus, prontos para receber a condenação que era a morte. Jesus tomou os nossos crimes, assumiu a nossa culpa
padeceu no nosso lugar, resolveu o nosso problema com a lei, e a justiça de Cristo é lançada sobre nós. E agora nós não temos nenhuma culpa, não existe contra nós nenhum tribunal, porque em Cristo nós somos justificados. Quando a Bíblia fala de adoção, ela nos transporta para o ambiente familiar. Nós fazíamos parte de uma família, e a família que fazíamos parte era a família dos rebeldes destinados à condenação eterna. O apóstolo chama essa nossa antiga família de filhos da ira. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, preparados para a ira, mas agora nós somos filhos de Deus, porque o poder de Deus nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, e nós clamamos: Papai, aleluia. Mas depois de vivermos a experiência da reconciliação, a experiência da redenção, a experiência da regeneração, a experiência da justificação, a experiência da adoção, ainda nos espera uma bênção da salvação, porque o pecado também tornou prejudicado o nosso corpo. A salvação de Deus não é apenas para o nosso espírito, não é apenas para a nossa alma. A salvação de Deus não é pela metade. Se o pecado prejudicou o nosso espírito e a nossa alma, a salvação para o nosso espírito e a nossa alma. Mas o pecado prejudicou o homem plenamente. Corpo, alma e espírito. Reconciliação, redenção, regeneração, justificação, adoção diz respeito ao nosso espírito e à nossa alma. E o nosso corpo? Quando a última trombeta tocar, nós seremos arrebatados e passaremos pelo milagre da glorificação, quando o pecado vai ser vencido plenamente e nós cantaremos a poesia da vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu abilhão? Tragada foi a morte na vitória. Graças a Deus que vos dá a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Nós, portanto, meus irmãos, como já percebemos, somos ensinados, somos orientados a respeito de alguns aspectos da salvação por meio destas palavras, por meio destes termos. Isto nos ensina algumas coisas que nos explanam, nos explicam a grandeza da salvação. O apóstolo Paulo utiliza no capítulo 5 algumas imagens da salvação. Pastor, quais imagens da salvação o apóstolo Paulo utiliza no capítulo 5? Primeira, glorificação. Capítulo de número 5, versículo de número 1, o apóstolo Paulo, notadamente, como nós já vimos aqui, inclusive, está tratando do evento da glorificação. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, que é o nosso corpo, esta tenda se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O apóstolo Paulo começa aqui até o versículo de número 9 a falar
desta imagem da salvação, que é a glorificação. O apóstolo Paulo, é claro, não utiliza a palavra glorificação aqui, mas fala deste acontecimento por meio de 3 símbolos. O símbolo da casa, quando ele diz que o nosso corpo é uma tenda frágil, que hoje está de pé e amanhã pode não estar, mas na ocasião da glorificação nós receberemos uma casa, um edifício. Isso fala de firmeza, de eternidade. O apóstolo Paulo fala da glorificação aqui, usando o símbolo da roupa, apresentando o corpo como se fosse a roupa da alma, dizendo que quando este corpo se desfizer, nós seremos revestidos da habitação eterna. Essa roupa do corpo vai apodrecer, mas nós não seremos encontrados nus, porque seremos revestidos da nossa habitação eterna. E o apóstolo Paulo fala da glorificação no capítulo de número 5, com o símbolo da pátria. Nós estamos agora distantes do Senhor, mas nós desejamos deixar este corpo, fazer uma viagem, sair desse lugar de habitação para habitar no Senhor. Isto é glorificação. O apóstolo Paulo, portanto, de maneira simbólica, está falando de uma das imagens, talvez considerada a última imagem da salvação, que é a glorificação. Depois, em segundo lugar, o apóstolo Paulo utiliza uma segunda imagem da salvação. Qual é, pastor? Regeneração, novo nascimento. Onde é que está? A partir do versículo de número 15 até o versículo de número 17 do capítulo 5. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A imagem da regeneração ainda não está clara aqui. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Agora ele vai deixar claro o tema do qual ele está falando no versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo está falando de regeneração. E nós vamos perceber aqui algumas coisas que o apóstolo Paulo nos ensina sobre esta imagem da salvação, chamada regeneração, pela qual o homem passa a ser uma nova criatura. O homem nascido de Deus, nascido do alto, nascido de novo, nascido do Espírito, nascido da água e do Espírito, novamente nascido. Tudo isso diz respeito ao milagre da regeneração, que nos torna uma nova criatura. O apóstolo Paulo, quando fala da regeneração, ele fala, em primeiro lugar, dos propósitos, ou do grande propósito da regeneração. Está no versículo de número 15. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqueles que foram novamente nascidos. Tem um cabeça desta geração, desta existência. Se a nossa velha natureza tem um cabeça que compartilhou conosco a maldição do pecado,
que é o primeiro Adão, agora, nesta nova existência, nós temos como cabeça Cristo, que é o segundo Adão. Portanto, o propósito dessa nova vida é ser vivida para aquele que morreu e ressuscitou. Versículo de número 15, é claro, nesta afirmação. Segunda coisa que nós aprendemos a respeito da nova criação, da regeneração, apresentada pelo apóstolo Paulo, está no versículo 16, e diz respeito à autoridade. Versículo 16 diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. O verbo conhecer aqui não é o conhecimento de saber quem é, saber o que é. Conhecer aqui, ou reconhecer, é respeito de autoridade. O apóstolo Paulo está dizendo assim: aqueles que foram nascidos de novo têm a consciência de que quem é a autoridade única, absoluta sobre a sua nova existência é Jesus Cristo. Aleluia! Terceira coisa que nós aprendemos aqui sobre novo nascimento, sobre regeneração na perspectiva de Paulo, é que a regeneração não é um processo. A regeneração é uma obra instantânea. Versículo de número 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O apóstolo Paulo não diz assim, quem está em Cristo, nova criatura vai se tornando. Novo nascimento não é um processo pelo qual nós vamos nascendo. O apóstolo Paulo não disse assim que quem está em Cristo, nova criatura vai sendo. Nova criatura é ou nasce ou não nasce. Não existe estou nascendo. Não existe estou renascendo. Ou nasce ou não nasce. Então, muito cuidado quando alguém apresentar para você o novo nascimento, a regeneração, como se fosse um processo. Não é um processo. É uma obra instantânea, é um milagre instantâneo que muda repentinamente a nossa condição de mortos para vivos. Aleluia! Quando acontece, ninguém explica. Como acontece, ninguém explica. O que é que Deus faz? Ninguém explica. Novo nascimento é um milagre. Novo nascimento é uma obra misteriosa, sobrenatural de Deus na vida do ser humano. Quando é que o homem nasce de novo? Quando ele vem à frente, quando o pastor ora por ele, não se sabe quando. É possível viver uma vida toda na igreja sem ser novamente nascido? É possível, sim. É possível nascer de novo quando ouviu a primeira vez o evangelho? É possível, sim. É possível nunca ter provado do novo nascimento e estar aqui, gostar de estar aqui e ser uma pessoa importante aqui? É possível, sim. Por isso, meus queridos irmãos, é necessário nós experimentarmos o novo nascimento. Nascer de novo é a condição para entrarmos no reino de Deus. É preciso recebermos o milagre, aleluia, do novo nascimento. Outra coisa que nós aprendemos sobre novo nascimento é a respeito da totalidade. Eu explico melhor. Capítulo de número 5, versículo de número 17. Assim que, se alguém está
em Cristo, nova criatura é. A obra é instantânea, não vai sendo. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Percebam o alcance do milagre do novo nascimento. Tudo se fez novo. Todas as áreas da nossa natureza que foram atingidas, prejudicadas pelo pecado, são agora milagrosamente recuperadas na nova natureza. Aleluia! Não é um pouco, não é a metade, não é uma coisa que fica nova. Tudo se fez novo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Então, quando o apóstolo Paulo fala de regeneração, ele fala do propósito. Quem nasceu de novo vive para Jesus, que morreu e ressuscitou. Quem nasceu de novo reconhece a autoridade do segundo Adão, o cabeça da nova existência. Ninguém vai nascendo, ou nasce ou não nasce. Nova criatura é. E a abrangência da novidade da nova existência é total. Tudo se faz novo. Glória a Deus. Terceira imagem de salvação utilizada pelo apóstolo Paulo, reconciliação. Olha o versículo de número 18. Ele começa o versículo de número 18 apresentando uma verdade que, vez ou outra, por mais simples que seja, é necessário que nós lembremos. O homem não tem condições de se salvar. A salvação será sempre uma obra de Deus. Versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia! Primeira coisa a respeito da reconciliação é a seguinte: não foi eu que fui resolver o meu problema com Deus. Não fui eu que corri atrás de Deus como quem grita no caminho, diz: "Ei, vem aqui que eu tenho um problema para resolver com o senhor, acho que a gente não está bem. A gente precisa pegar um na mão do outro aqui, voltar a ser amigos". Não, senhores. Ninguém correu atrás de Deus. Ninguém iniciou uma caçada de Deus para encontrá-lo e resolver o seu problema com ele. Deus é quem foi amorosa e graciosamente até nós. Pastor, onde é que eu aprendo isso? Vamos ler o versículo de número 17 de novo, 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Foi Ele quem nos trouxe para perto. Foi Ele quem estabeleceu a paz. Foi Ele quem se reconciliou conosco. O problema não era dele, era nosso, mas ele tomou o bracinho para que agora haja paz entre nós e ele. Nós somos reconciliados. Nós não nos reconciliamos, nós fomos reconciliados. Aleluia! A salvação é uma obra exclusiva de Deus. E vez ou outra, alguém anda dizendo por aí: não, é porque o homem tem uma bondade inata, tem uma bondade nele mesmo. Não, é como Pelagio dizia: o homem tem uma graça divina com qual ele nasce. O homem não nasce pecador, o homem escolhe ser pecador. O homem é pecador em Adão não é porque ele é natureza, não, é porque ele imita Adão. Tudo isso é para tentar tirar a suficiência do Calvário e o poder da graça. Nós somos convencidos pela palavra de Deus que a salvação
é uma obra exclusiva de Deus. Nós não nos reconciliamos com Deus, nós fomos reconciliados por Deus, com Ele mesmo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Segunda coisa que nós aprendemos sobre a reconciliação é a respeito da mediação. Era possível Deus ter um contato direto conosco, estabelecer diretamente conosco paz, porque sua natureza é santa e a nossa natureza não era. Então, qual é a necessidade? É preciso ter uma terceira pessoa para negociar. Mas uma terceira pessoa que entenda o divino e uma terceira pessoa que entenda o humano. Então, essa pessoa tem que ser divina e humana. Fica fácil para responder quem mediou, quem pegou na mão de um e na mão de outro, conhecendo um e outro, e estabeleceu entre nós e Deus a paz. Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Alguém tenta explicar de maneira simplória a necessidade da encarnação, mas eis aqui uma das necessidades da encarnação. Era necessário o mediador, ser Deus homem, para estabelecer perfeitamente entre Deus e os homens a paz, a reconciliação. Onde é que isso fica claro? No capítulo de número 5, fica claro no versículo de número 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por quem? Por Jesus Cristo. Aleluia. Outra coisa que nós aprendemos sobre a reconciliação é o alcance da reconciliação. A reconciliação não é uma bênção da salvação para os eleitos. Nós não cremos na eleição de alguns para a salvação e na eleição de outros para a perdição eterna. Um dos versículos bíblicos que comprovam isto é o próprio versículo de número 19. Isto é, Deus em Cristo estava reconciliando consigo os eleitos. Deus estava reconciliando consigo um grupo de pessoas escolhidas para a salvação? Não. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Aleluia! A bênção da paz, a bênção da reconciliação alcança o mundo inteiro. Aleluia! Exatamente por isso, porque a bênção da paz, da reconciliação é para todo mundo, que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: nós fomos reconciliados por Deus, e além de Deus estabelecer a paz entre nós e Ele nos chamou para que a gente agora saia ao mundo com a mensagem da reconciliação e diga para todo mundo como se Deus dissesse para eles: tenham paz comigo. Versículo de número 17, melhor 18, diz assim: e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19 diz assim: pois em nós a palavra da reconciliação. Versículo de número 20, o apóstolo Paulo utiliza até uma metáfora, eu diria assim, das relações políticas que até hoje existem, para dizer que nós somos autorizados por Jesus para representá-los onde nós formos com a mensagem da reconciliação, como se Deus falasse por nós. Versículo de número 20, de sorte
que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós clamasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia! O que é que a figura do embaixador representa no lugar onde ele está? A autoridade da presidência da nação em outra nação. Se ele falar, como se a nação e o presidente da nação dele falasse. O apóstolo Paulo está dizendo: Deus nos autorizou a representá-lo. Quando você ouvir a nossa voz dizendo a paz para vocês em Cristo Jesus com Deus, entendam que é a mesma voz de Deus que está convidando vocês para a reconciliação. E por fim, a última imagem da salvação que o apóstolo Paulo utiliza no capítulo de número 5 está no último versículo. É a imagem da justificação. Aquele que não conheceu pecado, ou fez pecado, ou se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Outras versões dizem assim: para que fôssemos justificados. É interessante isso, porque Cristo tornou-se aquilo que ele não merecia. E nós recebemos, por causa disso, o que nós não merecíamos. Cristo tornou-se pecado. E porque Cristo tornou-se pecado, nós recebemos a justificação. Não há nenhuma culpa na presença de Deus em relação à lei, porque Cristo pagou de uma vez por todas e eternamente, porque além dele ser carne, além dele ser humano, ele é Deus. É por isso que o sacrifício da cruz não é momentâneo, é eterno. Aleluia! Cristo nos declarou justificados eternamente. Se ele fosse só homem, a justificação tinha valido um dia, mas como ele é homem-Deus, a declaração da justificação é tão eterna quanto ele mesmo é. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que passaram da vida para a morte. Aleluia! Glória a Deus por isso. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário faz com que o perdão de Deus para as nossas vidas não seja um ato irresponsável de Deus. Me explique melhor, pastor, explico. Deus poderia olhar para a gente e dizer assim: eu não quero saber mais do teu problema com a lei, não. Para mim, tu está resolvido. É justo? Não. É um ato ilegal. Porque eu estou perdoando alguém sem que ele resolva o problema dele com a lei. Eu estou dizendo, está resolvido, mas ele continua sendo um criminoso. Está resolvido, mas ele continua sendo um transgressor. Está resolvido, para mim está tudo bem, mas ele continua sendo um desobediente da lei sob a culpa. Aleluia! Aí Jesus morre na cruz do Calvário, tomando todas as nossas culpas. Aí o Pai diz assim para nós e para qualquer pecador: você está perdoado. E alguém pode dizer assim: mas ele tem problema. Tem não, tinha, porque na cruz do Calvário tudo foi rasgado, toda a nossa dívida, toda a nossa culpa foi rasgada na cruz do Calvário. Levante a sua mão assim, glorifique a Deus, que você nasceu de novo, você foi justificado, você foi reconciliado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar por você, eu quero orar junto com você, agradecendo por esta obra poderosa da salvação.